Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. Simplício, o anjo, o rei da Índia, Ana O e até o próprio Freud. Diga-se de passagem, 55 anos depois da primeira edição de O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha, publicada em 1605, aparece O Aventureiro Simplíssimos, de Hans Jakob Christopher von Grimmeshausen. Segundo a professora Lynn Tatlock, da Universidade de Washington em St. Louis, se trata, sem dúvida, da mais importante obra literária alemã do século XVII. Tatlock comenta que o fato de Simplício, o protagonista, fazer o papel de tonto ou bobo da corte levou os estudiosos a incluir o romance na tradição europeia da literatura sobre a loucura. O pároco, um dos personagens com quem fala Simplício sobre as pessoas que perderam o juízo, conta que um outro ainda foi longe a ponto de acreditar que já havia morrido e estava vagando como um fantasma, e, portanto, não estava disposto a tomar remédios ou comer ou beber mais, até que finalmente um médico engenhoso contratou 2 homens que fingiam ser fantasmas, mas que comiam e bebiam com avidez. Colocou esses 2 na companhia do enfermo e o convenceu de que hoje os fantasmas também estão acostumados a comer e beber, de modo que foi então restaurado a seu estado anterior. O professor da Universidade de Tennessee, John C. Osborne, tradutor de Simplíssimos para o inglês, comenta a propósito que as 6 histórias de exemplos de melancólicos mencionadas pelo personagem confirmam. Um tema favorito no século XVII era a aberração psicológica sob a forma de uma fixação avassaladora. A pessoa que sofria disso era chamada de melancólica, acrescentando que exemplos similares abundam na literatura da época. Já no século XVIII, na história do teatro terapêutico, aparece o nome do médico francês François Bossuet de Sauvages, considerado o fundador da nosologia, por seu volumoso tratado Nosologia Metódica ou Distribuição das Enfermidades em Classes, Gêneros e Espécies. Sauvages dedica o 7º de seus 10 tomos às doenças mentais. Mesmo não dando muita atenção na obra ao uso do jogo de papéis nas terapias, o médico se mostra a favor dos então chamados recursos morais nos tratamentos e em seus comentários sobre melancolia religiosa. O médico Montpellier conta: um médico português utilizou o seguinte expediente para curar um paciente dessa doença fatal. Fez um de seus amigos se vestir de anjo, e este entrou em seu quarto com uma tocha na mão esquerda e uma espada desembainhada na direita, e ao acordá-lo, prometeu-lhe por parte de Deus perdão por todos os crimes que pudesse ter cometido, o que o tranquilizou e lhe restaurou a saúde. Por outro lado, sempre em seu drama Psychotherapy and Psychosis, Casson cita outros exemplos históricos do uso do teatro para fins terapêuticos, mencionando que, de 1797 a 1811, François de Calme, no asilo de Charenton, França, estimulava os pacientes, incluindo Donatien Alphonse François, o Marquês de Sade, a fazer teatro. Também, segundo Casson, a partir de 1813, foram construídos teatros nos hospitais italianos de Aversa, Nápoles e Palermo. No entanto, o que mais chama a atenção de Casson é o trabalho do cirurgião britânico William Brown, que em 1837 publica o que foram, são e deveriam ser os hospícios. Segundo Casson, Brown tinha estudado com o médico francês Etienne Esquerol no hospital de Charenton, onde pacientes tinham sido estimulados a criar teatro. Ao escrever seu livro, Brown não estava ainda convencido quanto à introdução das representações dramáticas como meio de cura, levando em conta a tentativa feita em Charenton sem êxito, e que os habitantes desse país, enquanto estão com saúde, manifestam pouco interesse por esses espetáculos. No entanto, observa Casson, logo os benefícios terapêuticos da participação no teatro se mostraram evidentes. Graças a um paciente de Brown, Richard Hattery,
que permanecera enrolado por 5 anos num tapete, acreditando ser o rei da Índia. Depois de estimular Chatterjee a envolver-se com teatro em 1843, no hospital escocês Crichton, no ano seguinte, Brown declara que uma revolução total ocorreu na mente desse indivíduo. Citado por Casson, Brown acrescenta que seu paciente se comprazia do entretenimento da noite, estimulando a fundo, e o passo seguinte foi sua inscrição entre os atores. Depois de obter muitos triunfos na arte histriônica e pictórica, comenta Casson, Chatterjee recebeu alta em 1846. Além disso, na mesma instituição, 11 pacientes participaram num grau ou outro do teatro, dos quais 5 se beneficiaram o suficiente para receberem alta. Observa Casson, acrescentando que informes anuais do hospital dão fé dos benefícios terapêuticos do teatro. Casson cita o informe de 1844, por exemplo, segundo o qual representações teatrais, como meio de cura e prazer, já não se limitam à instituição Crichton, mas que melodramas foram apresentados aos internos de hospícios nesse país. Além de comentar que o médico e psicólogo francês Pierre Janet já havia utilizado em 1891 hipnose e teatro para recriar cenas traumáticas, Casson informa também que, em 1895, o médico e fisiólogo austríaco Joseph Bauer escreveu sobre um psicodrama espontâneo antes de Moreno, durante o tratamento de Anna O, numa obra em coautoria com Freud, efetivamente numa sessão escrita pelo colega de Freud em Estudos sobre a Histeria. Bauer conta que, desse modo, toda a histeria chegou ao fim. A própria doente havia decidido firmemente terminar tudo para o aniversário de sua mudança para o campo. É por isso que, no início de junho, ela cultivou a Talking Cure com grande, emocionante energia. No último dia reproduziu, com o expediente de arrumar o quarto como era o do pai, a alucinação angustiada antes referida e que fora a raiz de toda a sua doença, aquela em que só conseguia pensar e rezar em inglês. Logo em seguida, falou em alemão e se viu livre dos incontáveis distúrbios a que fora exposta. O próprio Freud, por sua vez, tinha escrito personagens psicopáticos no palco em fins de 1905 ou início de 1906, segundo o psicanalista James Strachey, um dos tradutores de sua obra para o inglês. Ou em 1904, segundo Luís Lopes Ballesteros e de Torres, tradutor de suas obras completas para o espanhol. Nesse artigo, que se manteve inédito em alemão durante quase 40 anos e só veio a ser publicado pela revista Psychoanalytic Quarterly em 1942, Freud começa a partir dos gregos. Se o objetivo da dramatização consiste em provocar terror e piedade, em produzir uma purificação, expurgo dos afetos, como se supõe desde Aristóteles, esse mesmo propósito pode ser descrito um pouco mais detalhadamente dizendo que se trata de abrir fontes de prazer ou gozo em nossa vida afetiva, como está na raiz do cômico, do xiste, etc., que se abre no trabalho de nossa inteligência, o mesmo que tornara muitas dessas fontes inacessíveis. Para tanto, vale sem dúvida mencionar em primeira mão a liberação dos afetos do espectador. Cabe destacar que, na tradução feita por Lopes Ballesteros, trata-se de teatro em vez de palco e de despertar a piedade e o temor, provocando assim uma catarse das emoções. De qualquer maneira, em seguida, afirma Freud, ser espectador participante do jogo dramático significa para o adulto o que a brincadeira é para a criança, que satisfaz desse modo a expectativa que preside suas tentativas de igualar-se ao adulto. O espectador vivencia pouco demais, se sente como um mísero descarte a quem não pode acontecer nada. Há tempo afogou seu orgulho, que situava seu eu no centro da fábrica do universo, melhor dizendo, se viu obrigado a deslocá-lo. Gostaria de sentir, trabalhar e criar tudo a seu arbítrio. Em suma, ser um herói. Também aí, Lopes Ballesteros oferece matizes diferentes em sua tradução. De um lado, o espectador do drama é um indivíduo sedento de experiência, sente-se como esse mísero, a quem nada importante pode acontecer. De outro, há muito se encontra obrigado a moderar,
melhor dizendo, a dirigir em outro sentido sua ambição de ocupar um lugar central na corrente do porvir universal, deseja sentir, atuar, modelar o mundo à luz de seus desejos, em suma, ser um protagonista. Seja como for, Freud avança sua análise do espectador no sentido do que o autor-ator do drama lhe possibilitam, permitindo-lhe a identificação com um herói. Em nenhum momento o fundador da psicanálise preconiza, como faz Moreno, uma inversão de papéis que possibilite ao espectador passar a ser ator e autor de sua própria criação, ainda que volte a se pronunciar sobre o tema poucos anos depois, em 1907, em sua conferência O Criador Literário e o Fantasiar.